dúvidas que nós mais recebemos no escritório é quanto tempo falta para eu me aposentar? Como ficou a aposentadoria por tempo de contribuição após a reforma da Previdência? Sabemos que a aposentadoria por tempo de contribuição foi extinta na reforma da Previdência. Quais são as regras de transição? Eu sou Natasha Bublitz, advogada previdenciarista aqui do escritório BM Advogados, e eu quero trazer para vocês um pouquinho de quais são as regras de transição, o que mudou aí na aposentadoria por tempo de contribuição. Siga conosco, se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. A aposentadoria por tempo de contribuição antes da reforma da Previdência, em 13/11/19, exigia apenas um tempo mínimo de contribuição, de 30 anos para a mulher e 35 anos para o homem. Não era exigida nenhuma idade mínima. E havia a incidência do fator previdenciário no valor da aposentadoria. Neste caso, em 2015, foi criada uma regra de pontos que, ao atingir a pontuação necessária, somando tempo de contribuição e idade, era possível afastar o fator previdenciário. Então, a regra de acesso ao benefício era o tempo mínimo de contribuição e a pontuação era utilizada para afastar o fator previdenciário quando já completado os requisitos de tempo de contribuição, de 30 anos de contribuição para a mulher e 35 para o homem. Com a reforma da Previdência, em 13/11/19, passou a ser extinta a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, é possível sim ainda se aposentar em uma das regras de transição. E aqui nós temos 4 regras de transição para a aposentadoria por tempo de contribuição para aqueles que tinham um tempo de contribuição, mas ainda não tinham preenchido os requisitos para o direito adquirido, ou seja, não tinham completado todo o tempo de contribuição antes da reforma da Previdência. A primeira regra de transição que eu quero trazer para vocês é a do pedágio de 100%. Essa regra de transição, além de exigir o tempo mínimo de contribuição de 30 anos para a mulher e 35 anos para o homem, ela exige também que o segurado ou segurada contribua pelo dobro do tempo que faltava para ele atingir o requisito mínimo de tempo de contribuição quando foi aprovada a reforma da Previdência em 13/11/19. Então vai se verificar qual era o tempo de contribuição que se tinha lá naquela data e é necessário que se contribua o dobro do tempo. Então, além do tempo mínimo, a contribuição no dobro do tempo. Nesta regra, nós também temos a exigência de uma idade mínima, de 57 anos para a mulher e 60 anos para o homem. Então, na regra do pedágio de 100%, temos o tempo mínimo de contribuição, temos a necessidade de cumprir o dobro do tempo, chamado de pedágio, e também temos uma idade mínima. Na regra de pedágio de 50%, nós temos uma particularidade. A primeira a particularidade é de que essa regra de transição não é aplicável para todos os segurados, e sim somente para aqueles segurados e seguradas que estavam há 2 anos de completar o tempo de contribuição mínimo, ou seja, aquela segurada que estava com 28 anos de tempo de contribuição quando foi aprovada a reforma da Previdência em 13/11/19, ou aquele segurado que estava com 33 anos de tempo de contribuição na ocasião da aprovação da reforma da Previdência. Esses segurados podem se beneficiar dessa regra de transição. E quais são os requisitos? O que essa regra de transição exige? Bom, além do tempo de contribuição mínimo de 30 anos para a mulher e 35 para o homem, é necessário que o segurado e a segurada contribuam por 50% do tempo, metade do tempo que faltava para implementar o requisito de tempo de contribuição exigido no seu caso. Nesta regra, nós vamos ter algumas particularidades quanto ao valor do benefício. Mas calma lá, fica até o final do vídeo que a gente vai falar do valor da aposentadoria em cada uma destas regras. A regra do pedágio de 50% não tem exigência de idade mínima.
Basta que se cumpra o tempo mínimo de contribuição e mais o pedágio de 50%. Mas atenção, ela não é aplicável para todos e todas as seguradas, e sim somente para aqueles que faltavam 2 anos para atingir o seu tempo de contribuição mínimo exigido antes da reforma da Previdência. E temos ainda 2 regras de transição, conhecidas como aposentadoria por tempo de contribuição da pontuação e regra de transição da aposentadoria por tempo de contribuição da idade mínima progressiva. Ambas regras, tanto a pontuação quanto a idade mínima, vai aumentando a cada ano. Então é necessário verificar qual a pontuação ou idade mínima exigida quando da implementação do tempo mínimo de contribuição. Ambas regras vão exigir que tenha 30 anos de tempo de contribuição no caso da mulher e 35 anos de tempo de contribuição no caso do homem. No caso da idade mínima progressiva, agora em 2022, a idade mínima exigida é de 57 anos e meio para a mulher e 62 anos e meio para o homem. Já na regra da pontuação progressiva, a pontuação necessária em 2022 é de 89 pontos para a mulher e 99 pontos para o homem. A pontuação, ela compreende a soma do tempo de contribuição mais a idade do segurado na data em que ele implementou o requisito e está fazendo o requerimento. O que devemos observar aqui? Temos que diferenciar a pontuação 85-95 que falamos lá no início do vídeo, que serve para afastar o fator previdenciário nos casos da aposentadoria por tempo de contribuição, em que se tem o direito adquirido, ou seja, se tinha todo o tempo de contribuição necessário de 30 anos para a mulher e 35 anos para o homem, antes da reforma da Previdência. Aqui nós estamos falando de uma pontuação para acesso ao benefício, ou seja, é um requisito. Sem a implementação deste requisito, não faz jus a essa regra de transição. Então aqui a pontuação é uma exigência. E o valor da aposentadoria é o mesmo para todas essas regras de transição? Não. Devemos observar que cada uma das regras terá uma fórmula de cálculo para apurar o valor da aposentadoria, o que deve ser pertinente de análise pelo segurado quando implementa requisitos em mais de uma regra, ver qual é a mais benéfica, qual é a mais vantajosa no caso concreto. Aqui, para aqueles que implementaram o requisito do direito adquirido antes da reforma da Previdência, o valor da aposentadoria é de 100% da média. Na média contributiva antes da reforma da Previdência era de 80% das contribuições, das maiores contribuições desde julho de 94. Aqui nós também tínhamos a incidência do fator previdenciário, somente sendo possível afastar o fator previdenciário caso implementado a pontuação exigida de 85 a 95 pontos, que também era progressiva. Após a reforma da Previdência,